Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Azevedo. Eu vou continuar falando para vocês da indenização para a família da empregada doméstica, uma indenização de R$40 mil, porque ela morreu sendo contaminada na casa dos patrões pelo coronavírus, pelo Covid-19. E mesmo o patrão sendo médico, ele pediu para ela vir continuar trabalhando, mesmo o casal, tanto o marido e a mulher, estando testado positivo, falou, não, continua vindo trabalhar, que não tem problema nenhum não. Inclusive eu vou receitando aqui para você alguns remédios para você diminuir a infecção, caso você venha pegar. E foi isso que aconteceu. Ela se contaminou na casa do patrão, depois ficou doente e praticamente um mês depois veio a óbito. E com isso, tinha se parado o processo e a família, o viúvo e os 3 filhos menores continuaram, entraram com recurso e a decisão foi uma indenização de R$40 mil, mais uma pensão para os filhos menores. Muito importante essa decisão. E na defesa, então você veja o vídeo anterior, vou deixar até o link do vídeo aqui embaixo, vou falar agora o que o patrão falou. Em defesa, o patrão contestou a alegação dos familiares da vítima, disse que por trabalhar em hospital, são criteriosos e conscientes quanto à necessidade de adoção de procedimentos preventivos para evitar o contágio. O patrão respondendo, por essa razão, desde a identificação do estado de calamidade pública da saúde ocorrido lá no ano de 2020, orientamos os prestadores de serviço e empregados a usarem máscara dentro aqui de casa. Disponibilizavam também álcool gel, líquido, álcool, higienização, tudo aquilo, indistintamente que adentram a residência. Então todo mundo que é na casa do patrão tinha que fazer isso. E restringir o contato com amigos e parentes que costumam frequentar a casa também, ou convívio social. Pessoal, mas daqui todo mundo fez, assim, distorceu tudo, Não era isso aqui que ele precisava fazer. Então a situação foi outra. A decisão ocorreu que reconheceu que a contaminação pelo Covid, isso mesmo, acarretou-se no ambiente de trabalho, de modo que ficou provado o nexo de causalidade. Veja que o próprio réu admitiu, o próprio patrão admitiu em defesa que ele e a esposa são profissionais da área da saúde e trabalham em área de saúde, o que denota o elevado risco de contágio pelo vírus, o que de fato se confirmou nos autos. Portanto, reputo configurado o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? Eu sou trabalhador doméstico, fui trabalhar numa casa onde tinha pessoas contaminadas com o coronavírus. Então, não tem jeito. Para a Justiça do Trabalho, a presença do dano também em relação à causalidade entre o trabalho e o evento danoso são irrefutáveis. A legislação adotou o entendimento de que, quando a atividade exercida pelo empregado implica um grau de risco acentuado, a reparação civil demanda a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, conforme lá já o Código Civil. No caso, o magistrado também entendeu incabível a responsabilidade objetiva, pois a trabalhadora não se sujeita à atividade considerada de risco pela própria natureza. Em regra, a responsabilidade do empregador é subjetiva, dependendo da culpa, salvo quando a atividade normalmente desenvolvida pelo empregador implica, por natureza, de riscos para direitos de outrem. Para o julgador, não há nos autos prova de que os empregados tenham sido realmente orientados. Esse é o ponto. Você viu que o patrão lá, no argumento dele na contestação, ele tentou falar, não, a gente aqui pedia para usar máscara, pedia para limpar a mão, mas não foi provado nada disso. Não foi provado nada disso. Em regra, a responsabilidade do empregador é subjetiva, ok? Para o julgador não há nos autos prova que os empregados tenham sido realmente orientados acerca do distanciamento. Nesse contexto, uma testemunha declarou que deixou de ter contato pessoal com os réus após eles terem testado positivamente. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo ainda o Tribunal Regional do Trabalho, o comprovante de acesso da empregada à residência demonstra a frequência integral nos dias que antecederam a comunicação da suspeita da doença do empregador. Desse modo, pode-se concluir que a empregada manteve contato com os empregadores desde o início da doença, estando amplamente exposta ao risco de contágio.
sendo certo que o isolamento dos infectados só ocorreu após o resultado positivo ter sido confirmado por exame laboratorial. A Justiça do Trabalho compreendeu que a observância às normas de proteção e segurança do trabalho cabe ao patrão a demonstração que não incorreu em culpa para a ocorrência do infurto e, consequentemente, do dano. Desse modo, a culpa do réu no processo é inescapável e reside precisamente na sua negligência. Pessoal, só para ficar bem claro para vocês, empregado doméstico tem os mesmos direitos de cobertura da CLT e, além disso, a segurança do trabalho também deve ser aplicada aos empregados domésticos. Então são pontos importantíssimos que você, trabalhador, precisa ficar atento, principalmente se foi demitido, se ficou doente, se teve um acidente de trabalho na casa do patrão. Então tem que ficar atento a tudo isso, tá bom? Professor, fiquei com dúvidas, gostaria de mandar um oi para a gente conversar um pouco mais a respeito desse assunto, pois eu trabalho como empregado doméstico e estou passando por essa situação. Ou morreu, teve óbito aqui na minha família por essa mesma situação e eu tenho direito. Então você me manda um oi para a gente poder te ajudar. Vou continuar falando desse caso, ainda vou falar ainda para vocês aqui dos danos morais e materiais que foi considerado nesse processo aqui da empregada doméstica que morreu por Covid-19. Já já eu volto, pessoal.